Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 10, de 5 de dezembro de 2021, que tem como título Paulo e seu amor pela igreja. O texto áureo diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, parte A. A verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. É o verdadeiro amor altruísta. E neste momento eu já peço encarecidamente aos irmãos, você que está assistindo esse vídeo agora aí, dá uma curtida, dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha, divulga para a honra e glória do nome do Senhor. Também desejo pedir a todos as orações dos santos, porque eu acredito que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore por mim, ore para minha família, ore por esta obra, para que possamos continuar divulgando e propagando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos virar aqui agora aquele nosso giro tradicional. Isso. Ok. Amém. Meus amados irmãos, hoje o ponto central aqui da lição fala assim: ame a igreja de Cristo, ame a sua igreja local. Vamos ver aqui o que traz nosso irmão Elianai Cabral, que é o comentarista da lição, a respeito desta verdade que precisa ser praticada, que é o amor na igreja, o amor pela igreja, assim como aqui o título fala, Paulo e seu amor pela igreja, e devemos copiar também. O primeiro tópico fala assim, o amor de Paulo pela igreja. E o primeiro subtópico diz, o amor como o de um pai para um filho. E eu trouxe aqui, vamos ver pelo lado de cá mesmo, um pai para com o filho. E tem uma parte aqui que eu desejo ler, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 15. O apóstolo Paulo, depois que ele recebeu a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele saiu na sua missão para evangelizar e pregar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele tinha amor por onde ele passava. Ele ali, diante das suas possibilidades, ele abria igrejas para que as pessoas ficassem ali acomodadas dentro da igreja e que elas pudessem congregar. O acomodo que eu falo elas em um ambiente de culto. Eu não digo no sentido de ficar parado na igreja sem sair para a evangelização, não. É necessário sim um templo para que nós possamos congregar. E o apóstolo Paulo, ele percebia isso. E por onde ele passava, nas cidades de Filipe, de Éfeso, Tessalônica, ele então abria ali uma igreja, evangelizava e as pessoas ali faziam parte daquela congregação. E ele traz aqui ele falando em específico para a igreja de Corinto, mas a gente vê o amor de Deus na vida de Paulo, que Paulo assim, ele ama a igreja, ama os irmãos, que por onde ele passava, ele gostava de voltar para saber como estavam os irmãos, como aquela igreja estava se comportando diante das doutrinas de Cristo. E ele traz aqui que o apóstolo Paulo, ele fala, olha, o pai que gera filhos,
Quando ele traz aqui para os irmãos de Coríntios, olha, eu vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele tinha aqueles irmãos, tanto de Corinto como em Tessalônica, como verdadeiros filhos. E por ele ter aqueles irmãos como filhos espirituais, gerado através do Evangelho de Cristo, ele não só gera os filhos, como ele cuida. Por isso que o amor leva a gerar filhos espirituais e a cuidar dessas vidas. E o apóstolo Paulo fazia isso com toda a firmeza. Por isso que eu coloquei aqui como o amor sendo o centro de tudo, tudo gira aqui em torno do amor. O apóstolo Paulo só gerava filhos espirituais porque ele tinha amor pelas almas. Aí alguém pode falar, mas gerar filho qualquer pessoa gera, mas ele gerava filhos e cuidava também dos filhos. Ele orava pelos filhos, ele queria saber se os filhos estavam bem. Ele cuidava dos filhos nos seus ensinamentos, para que ele não viesse cair em ensinamentos errados, em doutrinas erradas. O apóstolo Paulo fazia este sacrifício porque ele tinha amor, este tipo de amor que é necessário que haja sacrifício, esse tipo de amor que é necessário que seja um amor doado, um amor altruísta, um amor que ame o outro, um amor que faça com que os seus desejos não sejam superiores aos desejos dos outros. Os seus desejos que era fazer o quê? Quem sabe o apóstolo Paulo poderia pensar assim, não, eu posso estar aqui, eu estou bem, mas ele lembrava daquelas pessoas que ainda não conheciam Jesus. Então por isso que o amor que o apóstolo Paulo tinha para com as almas, para com o reino de Cristo, fazia com que ele padecesse, com que ele fosse para a prisão, fazia com que ele fosse muitas vezes perseguido, mas ele cumpria o chamado que Deus tinha na vida dele. Então, o apóstolo Paulo, ele gerava filhos espirituais e cuidava desses filhos, porque ele tinha amor. Por isso que o título da lição fala, Paulo e seu amor pela igreja. O segundo tópico diz assim, o amor motivado pelo modo de viver o Evangelho. Eu vou ler só um ponto aqui, ó. Os versículos de 5 a 10 da nossa leitura bíblica em classe mostram a indizível alegria de Paulo ao constatar a expressão do amor de Deus na vida da igreja. Essa igreja era formada por pessoas que abandonavam as crenças e ídolos e pela fé abraçavam o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele via ali na igreja, tanto ali na igreja de Tessalônica, aqui na igreja de Tessalônica, como também em outras igrejas, mas aqui, quando ele trazendo a partir do versículo que nós lemos, que é lá aos Tessalonicenses, ele via conversão, mas os frutos. O apóstolo Paulo se alegrava tanto quando ele tinha conhecimento que os irmãos ali aos Tessalonicenses, os irmãos lá em Tessalônica, eles tinham se convertido ao Senhor, tinham recebido a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho, eles deixaram de entrar no Evangelho em suas vidas, se convertiam e depois produziam frutos. E Paulo se alegrava muito, se regozijava muito, porque ele estava vendo o fruto do seu trabalho, da sua missão, pessoas convertidas, e a Bíblia nos diz que quem ganha a alma, sábio é. Glória a Deus. E ali o apóstolo Paulo, ele ficava muito alegre por ver a conversão e os frutos dos irmãos ali em Tessalônica, e devemos também, todos nós devemos ter também este amor para com a igreja, ao ver pessoas se convertendo e também dando frutos. A gente vai olhar, Jesus,
foi difícil, mas por amor nós pregamos o Evangelho e nós vimos pessoas se convertendo e dando frutos. O terceiro subtópico: o amor deve nortear a nossa vida na igreja local. Ele diz aqui: na igreja local onde a gente congrega, a igreja local onde a gente está lá quase todos os dias na semana. Por isso, nessa igreja local também eu tenho que demonstrar o meu amor por esta igreja local. Esta igreja local é onde eu convivo. A igreja local onde é imprescindível ter ali a fidelidade entre os irmãos, a união entre os irmãos, a união entre os grupos. O amor tem que ser predominante ali dentro daquela igreja local. É onde fazemos parte, onde louvamos, onde exaltamos, onde engrandecemos o nome do Senhor, onde oramos ao Senhor, onde nos consagramos, onde fazemos parte da escola bíblica dominical, nos cultos. Nessa igreja local, nós precisamos amar a nossa igreja local. Quando a gente ama a nossa igreja local, a gente faz o trabalho do Senhor na igreja local de maneira diferenciada. Porque o amor de Deus é o que predomina dentro das nossas vidas. Ame, ore pela igreja local, participe, frequente a sua igreja. Outro ponto, o tópico de número 2. O amor e fé na igreja. O subtópico de número 1 diz assim: amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo. Aqui, o apóstolo Paulo aqui, no ensino de Paulo, Deus manifestou o seu amor salvífico por quem? Por meio de seu Filho, Jesus Cristo. É esse tópico aqui, onde iremos falar agora. Tópico de número 2 e subtópico de número 1. O amor de Deus. Deus, ele demonstrou o seu amor pela humanidade. De que forma? Entregando o seu único filho. E o apóstolo Paulo, ele fala que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em João 3,16 diz ali que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este amor de Deus pela humanidade, ele precisa ter uma resposta. Ele precisa ser também recíproco. Porque quando Deus ama o mundo de tal maneira que entrega o seu Filho, ou que dá o seu Filho Jesus Cristo, para que Deus fez isso? A fim de que todos aqueles que em Jesus Cristo creem ou crescem, tivessem a vida eterna e que não viessem perecer no inferno. Então, a parte de Deus, a prova do amor de Deus é enviar o seu Filho Jesus. O amor de Deus é enviar quem? O seu Filho Jesus. E Jesus veio e é ali morto para perdão nosso, para nosso perdão. Perdoar nós de quê? Dos nossos pecados. Nos perdoar dos nossos pecados. E depois que, quando fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Aí a resposta agora: eu preciso crer. Quando eu creio, agora sim eu estou tendo uma resposta ao amor de Deus. Porque eu só não posso dizer assim, não, tá bom que Deus morreu, Jesus morreu por todo mundo. Sim, e a recíproca? Agora, depois que ele morreu, eu preciso crer. Não, agora eu creio que Jesus Cristo morreu para que eu não venha perecer e venha alcançar a vida eterna. E a partir do momento que eu creio, que eu dou esta resposta ao Senhor, eu passo a viver uma vida nos caminhos do Senhor. Passo a viver uma vida pautada nos ensinos de Cristo e na palavra de Deus. Porque o Senhor Deus, ele já fez, já demonstrou o seu amor para a humanidade. Mas a humanidade agora, ela precisa dar uma resposta a esse amor. Precisa o quê? Crer em Deus, crer em Jesus e fazer a vontade de Deus, andando nos seus caminhos e nos seus mandamentos.
O subtópico de número 2 fala assim: a fé e o amor no ensino de Paulo. O apóstolo nos diz que o amor é a fonte da justiça de Deus imputada ao pecador, concedida pela graça por meio da fé. Neste tópico aqui, eu vou passar para cá, esse tópico agora aqui de subtópico de número 2. Quanto mais fé em Cristo, mais amor com os irmãos. É quando ele traz aqui a fé e o amor nos ensinos de Paulo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Isso por quê? Porque há também aqui esta resposta. Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu tenho fé em Cristo, quanto mais eu tenho este amor de Deus sobre a minha vida, eu reconheço, eu entendo este amor de Deus para com a minha vida através de Cristo Jesus, mais eu vou amar os meus irmãos. Quanto mais o homem se aproxima de Deus pela fé, mais ele vai amar os seus irmãos. Porque aquele que se aproxima de Deus passa mais a fazer a vontade de Deus, passa mais a obedecer ao Senhor e demonstra o seu amor para com Deus. E aquele que ama a Deus, sem dúvida alguma, ele também ama o seu irmão. Porque não pode alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão. Porque não pode alguém dizer, não, eu amo meu irmão e não amo a Deus. Não. Aquele que ama a Deus, ele vai amar o seu irmão. Vai amar o seu irmão, porque o seu irmão é também fruto do amor de Deus. Então, aí tem muita gente que não ama o irmão e diz que ama a Deus. Aí a Bíblia nos ensina, como é que você pode dizer que você ama a Deus que não vê, e o seu irmão que vê você não ama? Então, quanto mais fé em Cristo, quanto mais eu me aproximo de Cristo, quanto mais eu sou obediente a Cristo, eu vou me aproximar dos meus irmãos, eu vou amar mais os meus irmãos. O amor para com os meus irmãos, ele vai crescer a cada dia. Então, precisamos nos aproximar de Cristo pela fé, nos aproximar em amor, e por isso o amor com os irmãos vai ser de maneira consequente. Outro ponto, subtópico 3, a dimensão prática do amor na igreja. Esse aqui agora é o subtópico 3. O amor, ele não pode ser simplesmente teórico. O amor, ele não pode ser aquele amor que você idealiza e não pratica. O amor é necessário ter uma prática. E é por isso que aqui traz nesse subtópico que o amor mais prática revela Deus. Se eu amo meu irmão, eu demonstro com as minhas atitudes, eu estou revelando um comportamento de um filho de Deus. Mas, se eu digo que amo ao meu irmão, mas este amor não tem prática, eu não demonstro que eu tenho Deus na minha vida. O amor, ele precisa ser praticado. O amor, ele segue junto com a prática. O amor, ele não pode ser só simplesmente teórico, em dizer que amo e chega ali não ajudá-lo quando necessário. O amor, ele precisa ser prático. O amor, ele precisa ser visível. O amor, ele precisa estar juntinho ali, andando com a prática. E é por isso que amor mais prática revela Deus. E amor sem prática não tem Deus. Por isso que o nosso amor a gente tem que demonstrar praticando. Ali a gente vai revelar Deus neste amor. Vamos passar agora para o tópico de número 3, que fala assim, o tópico de número 3, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. O subtópico de número 1 fala sobre essas 3 virtudes do amor, da fé e da esperança. O subtópico 2 fala sobre a virtude da fé. Vamos lá. Aqui. Terceiro tópico, a virtude da fé. A fé, ela anda junto com as obras. Porque eu não posso dizer aqui
Cadê? Na minha conversão tem que haver frutos. Eu não posso dizer que eu amo a Deus. Aqui também serve. Eu não posso dizer que eu amo meu irmão se eu não tenho prática. E nesse versículo, quando traz aqui que a fé, ela precisa andar junto com as boas obras. Muita gente pode dizer assim: ah, eu creio em Deus, ah, eu creio em Jesus, mas não anda segundo os conselhos de Cristo, mas não tem o Senhor como seu Senhor, não tem Ele como seu Salvador. Porque quando eu creio, quando eu tenho fé em Cristo, as obras têm que vir junto. Eu passo a ter fé em Cristo, pronto, eu começo a entender agora: Senhor, o Senhor agora é meu Salvador, eu sou teu servo, porque agora eu tenho a Ti como meu Senhor. Se eu tenho a Ti como o meu Senhor, logo eu sou o teu servo, e o servo faz o que o Senhor quer. O servo não faz mais as suas próprias vontades, faz a vontade do seu Senhor. E tem gente que diz que tem fé no Senhor, mas não quer fazer a vontade do Senhor. Então esta fé sem as obras, ela é morta. Mas se eu tenho fé no Senhor, eu tenho que praticar a palavra do Senhor, demonstrar ao Senhor que eu reconheço como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Rei, como meu dono, como meu tudo. Então, a fé, ela anda junto com as boas obras. E o nosso irmão, ele traz aqui a obra da fé. Essa obra estava presente na igreja dos Tessalonicenses e Paulo sentia-se grato a Deus por isso. Assim somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Então, essa fé aqui anda junto com as obras ali na igreja local. Devemos ali abraçar a todos que estão, principalmente aqueles que estão se convertendo e que precisam de uma ajuda mais especial nossa. Então, a fé tem que estar junto com as obras. Na Bíblia até a gente vê diversos exemplos. Tem aquele exemplo quando fala que de repente teu irmão, o irmão sofrendo necessidade e você vai lá e chega, Deus te abençoe, e não dá aquilo que ele está precisando, sendo que você tem condição, e de repente as obras não adiantou só a fé, tem que ter a fé com as obras. Sobre o tópico de número 2, a virtude do amor. O que nos faz motivar a trabalhar o amor? Este amor aqui, trabalhar motivado pelo amor. Lá em Tessalônica, aqui diz, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo fala do trabalho do amor. Ora, o que podemos entender com isso? Havia um senso coletivo dos Tessalonicenses de que os seguidores de Jesus deveriam trabalhar motivados pelo amor ao nosso Senhor. Então, quando eu trabalho por amor para o meu Senhor, o serviço é feito com excelência. Porque eu quero agradá-lo. Porque eu amo. Eu amo o que faço. E aquele quando ama o que faz, não há peso, não há dificuldade. Aquele que ama o que faz, faz com zelo, faz com carinho. Por quê? Porque ele ama o que faz. Por isso que todo trabalho nosso deve ser motivado pelo amor. Não pela pressão, não. Pela obrigação. O apóstolo Paulo disse lá, ai de mim, se não pregar o evangelho. Ele sabia que ele tinha essa obrigação, mas o amor estava ali dentro da vida dele. O amor de Cristo, como a Bíblia nos ensina, o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, quando trabalhamos por amor, motivado pelo amor, as coisas fluem de maneira natural. O outro ponto, o quarto, o terceiro aqui no caso, que seria aqui o quarto, esperança em Cristo, independente da situação. Que o apóstolo Paulo ele fala ali, vê ali na igreja de Tessalônica, os irmãos dos Tessalonicenses, que mesmo nas dificuldades, mesmo nas perseguições, mas eles mantinham a esperança em Cristo.
E o apóstolo Paulo, quando ele vê aquilo, ele se alegra. Ele se alegra e traz para nós: não perca a esperança em Cristo Jesus. Mesmo que nós não vemos nada, e a esperança não é para ver, a esperança que se vê não é esperança, é porque a gente espera algo que a gente não vê. Esta esperança que nos motiva e que é o combustível para permanecermos em Cristo. Temos a esperança de Cristo, nós esperamos nele, porque quando esperamos em Cristo, temos a certeza de que iremos encontrar, iremos achar, iremos chegar a um porto seguro, porque o Senhor Jesus, Ele é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo percebeu isso na igreja de Tessalônica, ali aos irmãos tessalonicenses, e precisamos também. Esperança em Cristo, independente da situação. Não perca as esperanças. Continue com a sua esperança acesa. Continue com a sua esperança viva. Porque a esperança que você está não é de fulano nem de ciclano. É a esperança em Cristo Jesus, que está vivo para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Só lembrando que aqui é o tópico 2, aqui é o tópico 3 e aqui é o subtópico de número 4. Eu coloquei 1, 2, 3, certo? Porque eu não considerei aqui o primeiro que ele fez aqui um resumo das demais 3, onde fala das 3 virtudes: a fé, o amor e a esperança. Então, o amor que norteia tudo isso aqui. Tudo isso funcionava bem. Por que funcionava bem? Porque no centro existia o amor. O amor, o vínculo da perfeição. O amor que se doava. O amor sacrificial. O amor que se sacrificava pela pessoa. Este é o amor de Cristo. Nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o amor do nosso Pai, o amor do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo mantimento. Assim disse o Senhor Jesus. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.